Sabe quem que eu trouxe hoje? Uma pessoa que esteve aqui no 2º semestre e ele é o único que até agora não virou um ano antes de voltar. De tão bom que eu achei o Manuel Augusto Bissaco. Para isso que ele vai falar agora, o que é que significa essa tal de psicologia pré e perinatal, que eu realmente boiei. É muito bacana, né? A gente entender essa parte da nossa vida, e é um estudo que ele não é tão antigo assim, o estudo da nossa vivência pré e perinatal, ou seja, de quando a gente está se formando na barriga da mãe e dias, semanas e meses após isso, que é a fase perinatal. Antigamente, né, eu por trabalhar com traumas, eu achava que haviam sim algumas vivências que aconteciam lá na barriga da mãe, ou era um trauma de rejeição ou algo ali que aconteceu no parto. Mas me aprofundando e estudando, né, me especializando em psicologia pré-perinatal, eu pude perceber que é um mundo à parte. Então, é uma pergunta assim que eu deixo para as pessoas, né? Quando você acha que a sua vida se inicia? Será que é no momento que você nasce? Então, hoje a gente sabe que não é bem por aí. Que é a tal da vida intrauterina. Ela tem 9 meses, mas que contém uma vida imensa, não tem? O que acontece nesse período aí? Nossa, acontece tanta coisa que eu vou tentar partilhar aqui as principais coisas do que acontecem nesse território, né? Porque antigamente achava-se que um bebê nascia e era uma folha em branco, e aí todos os aprendizados vinham a partir dali. Mas a gente já carrega tantas experiências advindas desse período, que tem até o título da revista Time de 2010, da capa da revista, foi que aqueles 9 meses dentro da barriga da mãe moldam as nossas experiências e comportamentos pelo resto da nossa vida. Já vem com um livro pronto, então... Quando a gente nasce, já tem tanta coisa escrita que vai além do prefácio, né? Tem muita coisa escrita, então... É um território e tanto. E, por exemplo, você disse que você está estudando isso, que você se aprofunda nesse assunto. Onde que você busca? Qual é a sua fonte? Bom, eu estudei muitas fontes, muitos especialistas dentro da psicologia pré-perinatal. Não brasileiros, ou de fora? Eles são de fora, são americanos. Eu tive o prazer de estudar com o criador da psicologia pré-perinatal, quem iniciou esse movimento, que é o William Emerson, né? Foi um prazer imenso, foi um sonho que eu realizei estar com ele e com alguns discípulos dele. E procurando, assim, ao redor do mundo, muitos especialistas nesse território, porque não é um assunto muito divulgado, não é muito conhecido no nosso país. Então não tem muitos que façam o que você faz? Não tem. Nossa, gente, olha só que orgulho. Tem um cara que, assim, vamos dizer que é único, que seria muito pro nosso ego, mas eu tô trazendo uma pessoa aqui especialista numa área que tem pouquíssimos que possam dizer sobre isso, né? Sim. É que nem eu disse para você, né? Entender que o período intrauterino vai muito além de você ter um trauma de rejeição ou algo que aconteceu ali no parto. Entenda que entre pré-concepção e nascimento existem 24 estágios, e em cada estágio pode acontecer um choque, um trauma, e isso deixar um impacto profundo dentro da gente, e a gente vai ter uma tendência enorme a reatuar aquelas experiências primárias que a gente teve ao longo da nossa vida. Não daria para você falar dos 24, mas você pode citar 2 estágios que você acha relevantes? Eu talvez não preferisse citar os estágios, né? Mas um entendimento sobre esse território, né? Porque assim, tem a fase pré-concepção, tem os 3 trimestres da gestação, que em cada trimestre tem as suas peculiaridades, e existem os choques e traumas mais comuns que podem acontecer com uma pessoa ali, que vai acarretar assim, impactos enormes na vida dessa pessoa. Né? Então, assim, o primeiro entendimento que a gente tem que ter básico sobre tudo isso é que um feto, o que a mãe sente, o que a mãe pensa, o que a mãe passa, ele está sentindo e passando, e não tem separação, ou seja, é como se ele estivesse sentindo aquilo. Né? Então vamos supor assim, a mãe sofreu um acidente, morreu um ente querido e a mãe está muito triste. Então o feto, ele sente aquilo como se fosse dele. Né? Fora tantas outras experiências que podem acontecer, um cordão enrolar, a mãe rejeitar o início da gestação ou tentativa de aborto. O pensamento da mãe leva ele a sentir isso. Sim, só o pensamento já é uma informação enorme que acontece. Por exemplo, assim, o primeiro trimestre, ele é caracterizado porque é o período crítico de formação dos nossos órgãos. Certo. Depois do primeiro trimestre, a gente continua se desenvolvendo, só que tudo já está formado até ali. Já tem cada coisinha. Já tem cada coisinha. Então, no período específico em que cada órgão está se desenvolvendo, se acontece um choque, um trauma, inclusive vai impactar, né, fisicamente aquele órgão em específico. Olha só que interessante.
Hoje em dia nem tanto, mas antigamente a mãe descobria ali que estava grávida mais ou menos com 24 dias, 21 dias, né, que não vinha menstruação, e é justamente nesse momento que o coração começa a dar as primeiras pulsações. Tá. Então agora imagina, a mãe descobre que está grávida, é um momento crítico de desenvolvimento do coração e a mãe rejeita aquela criança. Então isso fica alojado, né, em uma memória muito profunda, inclusive somática, dentro do coração. E segundo o nível desse choque, desse trauma, pode acometer em uma doença física posteriormente na vida. Predispõe, assim, a ter doença coronária? Eu não sei se só doença coronária, mas eu posso falar de um especialista dentro da própria psicologia pré-perinatal, que é um psiquiatra, que ele tem um problema no ventríloco do coração e rastreando através de regressões, ele percebeu que logo ali no período crítico de desenvolvimento do coração, a mãe dele tomava banhos frios e socava a barriga com a intenção de abortá-lo. Então, esse choque, ele é presente. E se for um nível de pensamento, a mãe só pensar, por exemplo, a mãe fica grávida ali, de repente não é esperado, ela não está numa situação financeira bacana. Então, só esse pensamento já afeta aquele ser que vem. A própria preocupação dela. A própria preocupação. O ser que vem não se sente recebido. E tem um outro lado também, por exemplo, uma expectativa demasiada pode afetar essa pessoa. Sim, porque sabe aquelas mães que dizem assim, eu vou ter aquele filho que vai ser isso e vai agir daquela maneira e vai ser daquele jeito. Vai consertar meu casamento. Exatamente. Então, o feto, ele assume toda essa responsabilidade em um nível muito profundo e isso vai ser carregado na vida posteriormente depois. Nossa, quer dizer, o primeiro trimestre é fundamental também, né? Além dos outros, lógico, né? Cada um tem a sua peculiaridade. E o segundo, como seria? O segundo é um momento mais de descanso do feto, né? É a conexão espiritual, né? E o interessante é que, assim, a gente pode falar que aquela força interior, Kundalini, você se conecta com o Espírito Santo, com o Ti, a força que vem de algo maior. Então, assim, é independente de religiões. Né? Claro. Eu poderia te contar que várias histórias que o criador da psicologia pré-perinatal trouxe, essas histórias são de regressões e experiências que ele teve. Eu poderia contar algumas que eu já acompanhei. O que acontece dentro desses períodos? Então, o segundo trimestre, o bebê precisa de quietude. Agora imagina se a família está passando por um trauma, brigas e tudo isso. Então vai afetar, de alguma forma, essa parte que precisa se conectar com algo maior, com essa força espiritual, que não tem nada a ver com religião, a sua força vital. Então isso pode se interromper e acarretar diversos sintomas e consequências. O terceiro trimestre? O terceiro trimestre, ele é mais caracterizado por período de associações. O bebê já começa a se conectar muito com o mundo externo e fazer associações. A e B começam a andar juntos, por exemplo. Então, eu estou crescendo, está faltando espaço. Né? Então, eu não estou dizendo que é um sintoma único, vou falar que essa é a causa da claustrofobia, mas muitas pessoas que eu já trabalhei com claustrofobia, rastreadas a falta de espaço dentro do útero, então as coisas começam a ficar associadas. É um período que o feto se comunica muito através de sonhos com os pais, com os avós, ele invade muito a psique dos sonhos, ele começa a se conectar à cultura onde ele está sendo gestado, né, e o ambiente ao redor de uma forma muito mais direta. Né? Então ele já saiu um pouquinho do mundinho dele e ele começa a ter mais essa visão para fora. E uma coisa que eu escrevi aqui foi até agora há pouco, né? Que aprendizados emocionais acontecem dentro do útero? Você tem alguma coisa para a gente ilustrar aí? Será que você passou lá para o nosso... Sim, eu passei. Eu trouxe essas imagens aí que vão ser bem interessantes para a gente se dar conta, quando a gente vê essas imagens, que as nossas emoções começam dentro do útero. Porque quando você olha essa imagem, esse feto crescendo aí, ele não está muito feliz. Está emburrado. Né? Então a gente vê que os aprendizados emocionais já se iniciam dentro do útero, né? Esse em contrapartida, já está um pouco mais feliz. Gente, é mesmo. Então, hoje, através da tecnologia e da ciência que a gente tem, a gente pode ter essas comprovações e constatações. Esse aí que você diria? Ele está sereno, né? Assim, seria uma interpretação, mas a gente pode perceber através da expressão facial como existe algo acontecendo ali. Tem uma vida, tem consciência, né? Então é muito interessante isso, né? A diferença, outro né? Outro emburradinho, o outro dando um sorriso de leve. Isso é maravilhoso, né? Você perceber isso. E esse aí, tá caçoando, tá rindo, esse aí.
Olha só, gente, é real isso. E a gente não se dá conta, acha que é só uma expressão de músculo, e não é, né? Os aprendizados emocionais acontecem. Ele já está adquirindo. Puxa vida, adorei. Bom, você está falando o que é essa psicologia. Agora, você trabalha com isso, você faz a pessoa regredir naquele momento da gestação? Sim. É isso? Sim. Ai, eu quero. Eu quero, sou candidata, hein? Anotou aí? Então, conta pra gente como que isso acontece. Antes da gente falar da regressão, é interessante a gente entender os tipos de memória. Como a gente armazena isso, né? Porque até muito tempo se questionava se isso era real ou não, porque partes do cérebro que armazenam memórias nem estavam formadas ainda quando a gente nasce. Tá. Só que essas memórias são armazenadas de forma completamente diferente. No sistema nervoso, nas células. A gente sabe hoje que existem memórias celulares, o que a gente chama de memória extracorpórea. Então, existem a memória bioquímica, outros tipos de memória, né? Que com a devida orientação e o ambiente correto, a gente começa a regredir. O nome não é nem esse, não é regressão, é egressão. Nem sabia que existisse. Egressão. Egressão. Você por quê? Sabia que existisse o nome egressão? O que é isso? Porque você está consciente durante o processo. Ah, tá. Porque se você não estiver consciente, para que raios você vai lá, se não para coletar informações, expandir a sua consciência e começar a entender? O que a gente tinha falado no início. Autoconhecimento, para mim, depois que comecei a explorar a minha própria história intrauterina, é sinônimo de autoconhecimento em um nível muito profundo. Porque eu saber onde se iniciou, os meus aprendizados, as emoções que eu tenho, que eu carrego, os comportamentos durante a vida, bons e ruins e neutros. Tá. Né? Então, assim, é muito emocionante, é muito tocante, porque é um nível muito profundo que você começa a se conhecer, muito além do que um livro fala pra você, do que você tá sentindo e pode ser. Aquilo vem de dentro de você. Quero crer, então, que você já passou por essa experiência de egressão. Muitas. Muitas? Muitas. É mesmo? Bom, e aí como que isso ocorre? Como ocorre... As pessoas acessam essas memórias de formas diferentes. Então, assim, tem gente que vê muitas imagens. Não é o meu caso. Eu vejo imagens, mas não muitas. Porque tem pessoas que descrevem, às vezes a gente volta dessas regressões e tá na partilha ali, nas vivências que eu organizo, e as pessoas não se dão conta, mas elas estão descrevendo fases e etapas tão específicas, com tanta riqueza de detalhes, que depois no final, quando eu passo um vídeo para elas, elas se emocionam demais, porque elas veem em detalhes o que está acontecendo. Já outras pessoas acessam muitas emoções, outras muitas sensações físicas, né? Então, são memórias diferentes e que pessoas acessam de formas diferentes, né? Mas isso vai surgindo, porque é um inconsciente muito primitivo que armazena tudo isso. Então, a gente trabalha muito, né? Dá muito espaço através de desenhos para a pessoa ir se expressando, porque muito do que a pessoa acessa, às vezes ela leva um tempo para realmente fazer um link com a vida dela. Né? Nossa, então é exatamente isso. Olha de onde vem esse comportamento. E a partir do momento que ela começa a ter essa clareza, muitos padrões e comportamentos disfuncionais, porque os positivos a gente não vai querer mudar, eles podem ter uma grande abertura para começarem a ser transformados. Então, a pessoa que te procura, que você faz isso onde é mesmo? Você quer contar para nós que você tem esse instituto aí? Como é que é o nome? Bom, é o Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu organizo a vivência pré e perinatal. A gente faz essa vivência bimestralmente. É um número limitadíssimo de pessoas, porque a gente está 3 dias, né? Imagina 3 dias fazendo egressões a torto e direito dentro da piscina, de diversas formas, né? Porque a água quentinha ali... não é um dia só? Não, são 3 dias. Sim. E vão para algum lugar específico? A gente se retira, né? Porque é intencional a gente sair do contato cotidiano. Entendi. Então a gente realmente se enclausura ali para olhar para dentro, né? E todas aquelas experiências vão surgindo muitas informações que, além da gente coletar as informações, a gente vai ajudar aqueles choques e traumas a serem processados, porque senão corre-se o risco. Egredir uma pessoa é muito fácil. O que fazer com o que surge é uma outra história. Porque aí você vai pode administrar a informação que ela vai receber. Exatamente, né? Principalmente aquela pessoa que está acompanhando. Por isso eu trabalho com poucas pessoas, porque eu vejo... dá conta, senão você não vai dar conta de segurar. Exatamente, porque o que vem às vezes é muito pesado, é muito intenso, é muito profundo para a pessoa. Então realmente precisa dar atenção e de muito conhecimento. Então eu treinei muito com a minha equipe, a gente foi desenvolvendo um modelo para trabalhar com as pessoas, porque tem maneiras da gente agredir muito rápido. Só que o que surge, o que você faz com aquilo, então é muito fácil retraumatizar alguém.
Então, é mais um cuidado nesses 3 dias, não em tanto acessar informações, porque elas vêm muito rápido. Vem mesmo? Vem. Não existe um que tem uma resistência? Foi fazer a egressão e não baixou nada, não sentiu nada, não quis nada? É interessante você dizer isso, que eu posso até contar um caso. Então, né? O que a gente chama de resistência, eu chamo de sabedoria do inconsciente. Tá. Então, em uma dessas experiências de 3 dias, houve um rapaz lá que em todas as experiências ele roncava. Então, aparentemente, ele está dormindo e ele brigava com ele, que ele não queria acessar nada e outros ali está resistindo. Enfim, não. Na terceira vez que aquilo aconteceu, e eu estava observando ele muito de perto, e isso eu aprendi com o William Emerson, algumas nuances e algumas coisinhas, ele estava processando um choque de anestesia. É impossível você estar naquele ambiente que a gente cocria junto, sem algo ser tocado e essa informação descer. Mas às vezes não está dentro da expectativa da pessoa, que é uma coisa bem diferente do que a pessoa acha, com o que realmente pode ser benéfico para ela. Então eu não vou ser o cara louco para ficar cutucando ele, se algo ali eu sei que está acontecendo e o inconsciente dele sabiamente está me dizendo, aqui é devagar. Com certeza. Aqui é devagar. Então, com uma outra ótica, uma outra perspectiva, eu ajudei ele a não se frustrar, que o que tinha algo acontecendo com ele, mas para ele repetir essa experiência em algum outro momento, ele voltou. Ele aceitou o meu convite. Ele se permitiu, então. Porque podia ter se fechado, né? Exatamente, dizer, não acontece. Porque é impossível não acontecer. Mas às vezes não é no tempo e do jeito que a pessoa espera. Entendi. Então, isso é muito importante. E da próxima vez ele começou a acessar coisas muito difíceis. E a gente começou a entender, além daquele choque de anestesia, o quantas coisas precisavam ser tocadas de uma maneira mais devagar. Ele mesmo apresentou um bloqueio que era necessário para ele naquele momento. Exatamente. Né? O inconsciente estava protegendo ele, mas tinha algo acontecendo. Eu vou dar um exemplo meu que fica mais fácil. A primeira vez que eu fiz esse trabalho comigo, eu acessei muitos choques no parto. Então era muito visceral, um medo muito grande, muitas emoções que eu tinha me conectado à minha mãe, então era muito intenso, ok? E o curioso foi assim que eu senti sensações ali que eu sentia a minha vida inteira, processos de medo que depois assim, é como se eu nem me lembrasse mais como eles eram depois que me ajudaram a processar aquilo. E das próximas vezes que eu continuei acessando, eu acessei tantas outras coisas mais profundas, mas eu precisei ver aquilo primeiro. Tá. Então, o que eu quero dizer é que o inconsciente ele é muito sábio, pelo menos dentro desse trabalho que a gente organiza, né? Não sei outros por aí. Que o que vai surgindo é o que a pessoa, primeiro, pode dar conta e o que é benéfico para ela acessar naquele momento. Não adianta, você não vai em 3 dias saber toda a sua história intrauterina. Teria que fazer mais de uma vez, então. Sim. E as pessoas que passam por essa experiência, a gente tem até um programa de incentivo para elas retornarem. Tá. E também dar acompanhamento, ter um acompanhamento terapêutico com aquilo que surge para a gente continuar se aprofundando. E as pessoas que passam por essas experiências, elas continuam tendo egressões espontâneas em sonho. Os insights continuam por meses. É como se tivesse aberto uma comportazinha de informações, começa a aparecer coisa nova. Sim, mas não é uma caixa de Pandora que você abre, porque da maneira que a gente acessa, vai vindo que a pessoa pode dar conta na medida do processo. E é claro, eu deixo muito claro também, estou aqui como um profissional para te acompanhar nesse processo depois dessa experiência. Entendo. E uma dúvida, por exemplo, quando você faz essa egressão, há algum risco da pessoa não voltar? Não. Nenhum? Não. Não voltar, não. Mas se isso não for feito de uma forma cuidadosa, ou eu ficar empurrando a pessoa só pela expectativa dela, eu não acesso, e eu usar técnicas muito invasivas para fazer esse processo e não respeitar o que o inconsciente está me dizendo, o que pode acontecer é ela se retraumatizar. Nossa, daí é ruim. Mas não voltar não tem como, porque é uma lembrança. Então é a mesma coisa que você se lembrar o que você comeu há 1 mês atrás. E a pessoa está consciente ali nessa regressão completamente? O tempo todo está vendo o movimento em volta? Vendo o movimento em volta não, mas a gente tem diversos modelos que a gente faz ao longo desses 3 dias. Como eu disse, na piscina, tem individuais e tem dentro de grupos, onde uma pessoa vai anotando tudo que ela vai falando e depois entrega para ela. Deve ser uma experiência muito assim, inédita, interessantíssima. Deve ser. Eu posso te descrever como a coisa mais profunda que eu já experienciei nessa vida. Né? Tem pessoas que acessam, na fase pré-concepção, acordos antes de vir, porque escolheram os pais. Então você começa, não só, muita gente acessando e entendendo a sua missão de vida, mas não é de uma primeira vez. Entendi. E eu demorei muito tempo para isso. E às vezes eu vejo pessoas acessando isso de uma primeira vez. Porque era o momento dela.
Então, não é linear isso que acontece. Vai acontecer isso e de 3 vezes que você fizer, você vai acessar aquilo. Não acontece assim. Não tem uma regra, né? Exatamente. Cada um, né? E tem pessoas que são mais flexíveis, mais acessíveis, outros que se travam por proteção. Exato. Isso é normal. Bom, se alguém aqui está nos ouvindo e que tiver interesse, como é que faz para chegar nisso aí? Porque eu já, anotou meu nome aí, né? Sou candidata. Como é que te acha? Bom, você pode procurar o Núcleo Terapêutico Sinapse. O nosso WhatsApp é 99857-4132, 11 São Paulo. Também tem o site www.ntsinapse.com.br e lá você vai entrar em contato com a minha equipe, vai ver mais informações e você pode vir fazer essa experiência com a gente. Nossa, vai ser importante. Você já foi clonado, por acaso? Como assim? O cara é um dos únicos que faz isso, quer dizer, se não o único no Brasil, precisa ser clonado, porque é uma experiência maravilhosa. E me diz uma coisa, agora uma curiosidade que foge um pouco. Como você descobriu que existia isso? Assim como o síndrome do gêmeo desvanecido. São coisas que eu nunca tinha ouvido falar. A síndrome do gêmeo desvanecido é um top 5 choque que acontece dentro do período intrauterino. Né? Então, depois de ter descoberto ali a minha dificuldade no momento do nascimento, eu fui descobrir depois a perda da minha irmã gêmea e minha vida se permeou ao redor daquilo. Né? Então, ali foi o ponto mais importante que eu pude trabalhar ao longo de anos e ver minha vida se transformar. Só para quem não nos acompanhou, o Manuel já esteve aqui falando sobre essa síndrome que parece que 40% das gestações existe um gêmeo que se desvanece e outro sobrevive. Nós estamos aqui ao lado de um gêmeo sobrevivente. E essa experiência para você deu uma aprumada na sua vida ao você tomar conhecimento? Ela mudou completamente a minha vida, porque minha vida se orquestrou a partir daquela perda, né, de minha irmã não ter vingado. E a irmã, você sabe que é a irmã? Sim, eu sei até o momento que a gente se separou. Através dessas regressões eu consegui ver. Que bacana! Então, isso, por exemplo, eu me separei dela no 7º dia. Eu implantei no útero e ela foi embora. Tem pessoas que passam algum tempo com o irmão, então tem muitos aspectos diferentes. Por isso que o interessante não é uma psicologia de diagnóstico, mas é de exploração. E para a gente estudar e entender a psicologia pré-perinatal, nós fomos submetidos a muitas experiências. Porque só tinha um jeito da gente aprender a trabalhar com aquilo, que era passando pela experiência. Não tinha como só a teoria, né? Porque é algo que vai muito além de apenas teoria, e a teoria é muito importante, né? E você me perguntou como eu conheci isso. Bom, isso caiu no meu colo, chegou na minha vida e assim, a gente vibra para o universo. Eu vibrava tanto uma cura, um entendimento para minha vida e chegou isso e realmente as peças se encaixaram aí. Assim como o Manuel Augusto caiu no meu colo também, né, gente? Vocês não têm ideia o que eu aprendo com um rapaz tão jovem. E esta pessoa que fez essa regressão pré e perinatal, eu repito porque tem que ser mais didático aqui, né, que eu tenho que fazer meus internautas estarem entendendo. Ela recebe a informação, como você recebeu que você era um gêmeo sobrevivente. Você foi lá e trabalhou isso a seu favor. Se a pessoa recebe uma informação no momento que você está fazendo a regressão e ela se nega a aceitar, isso pode comprometê-la mais ainda? Pode, eu diria que pode dificultar um pouco o processo, porque... Não aceito. Eu não diria que não tem nem tantos casos de não aceito, mas da pessoa precisar do tempo dela para assimilar, porque, como eu disse, são outros tipos de memória. Que nem teve uma moça, né, que acessou algo, certa vez eu me lembro, e a gente teve até que fazer intervenções com toalhas molhadas, porque era um choque do sistema nervoso no ramo simpático, e o corpo dela se reagia de uma forma muito intensa. Pessoas que a mãe usou droga ou fumou durante a gestação, isso é comum também. É mesmo. E ela voltou, ela disse, será que tudo isso não é imaginação? Eu falei, bom, então vou fazer uma experiência aqui com todo o grupo. Eu disse, vamos imaginar algo e deixar o corpo reagir daquela forma. E eu dei 5 minutos para ela, né? E ela ria, falei, impossível, né? Então, é um outro tipo de memória. O corpo, ele tem muita verdade no que ele traz. Então, não é que a pessoa não aceite, mas ela talvez alguns precisem do seu tempo para assimilar, porque vai fazendo sentido ao longo do caminho, da jornada dessa pessoa. E vai muito assim do nível de flexibilidade do ser humano, porque às vezes ele, ao encontro do novo, você falar de síndrome do gêmeo desvanecido, psicologia pré-perinatal, assim, isso tudo é bobagem. Eu já ouvi gente falando isso, porque é normal. Porque aquela pessoa que acha que já sabe tudo, não quer ouvir falar de mais nada. Mas sempre que eu encontro um assunto como esse que eu estou trazendo hoje, eu tenho certeza que uma pessoa se sentirá tocada por esse tema.
Ah, com certeza. Não é? Com certeza. Porque como isso aqui vai ficar para sempre no YouTube, qualquer um conta para o outro, e as pessoas vão se melhorando. E qual que é o objetivo nosso, seu, meu e de tantos outros que eu trago aqui? A gente procurar melhorar o mundo, não é, Manuel? A gente tem que fazer coisas que a gente se encontre no nosso equilíbrio, no nosso flow, né, para não dizer felicidade, e também partilhar isso. E o que eu percebo em você é que você tem uma busca constante por novos conhecimentos. Você conhece constelação, você faz bastante constelação também, né? E já notei que esse rapaz aqui, ele tem uma certa sensibilidade exacerbada, porque quando eu assisti, trabalhando com quantas pessoas estavam num grupo lá de constelação, devia ter umas 30. 30, é. Nossa, o modo como ele conduz a constelação, olha que eu já fiz constelação com várias pessoas a cada 2 anos, eu sou adepta da constelação, eu acho um espetáculo como instrumento de cura, se é mais do que eu pode falar isso. Então você tem realmente uma sensibilidade, você para, deixa vir a informação lá do universo, para não dizer de outro lugar. Então eu queria te parabenizar por tudo isso, esse conteúdo que você traz pra gente. E com certeza, até o ano que vem, nós vamos conseguir que ele venha falar aqui de mais alguma outra coisa. Você tem ideia de quantas pessoas você já beneficiou com essa técnica da psicologia pré e perinatal ou não deu pra somar ainda? Olha, eu tô com as minhas vivências há 6 anos. 6 disso? Disso há 6 anos. Nossa, eu pensei que fosse... Que eu organizei a primeira, então assim, eu já agredi milhares de pessoas, então eu tenho bastante experiência, né, porque... as informações e as experiências que as pessoas trazem é uma coisa assim... Então, você tem esse feedback boa parte dessas pessoas? Sim, porque a gente acompanha. Vocês acompanham? A gente acompanha essas pessoas. Os grupos dessas vivências, eles ficam ativos. Porque realmente não adianta eu só ajudar elas a acessarem isso. E depois deixar, né? Exatamente. Elas têm que saber que eu estou aqui para dar essa continuidade, se elas quiserem. Que lindo! Isso é importantíssimo, né? E você fala assim que você procura se aprofundar nos assuntos que você já está lidando. Que eu comentei que eu tenho tanto assunto que eu gosto que eu preciso resolver com você quando crescer. Hoje, você tem mais algum objetivo, alguma curiosidade, alguma coisa a mais que você queira? Além de tudo isso que você já faz, constelação, egressão... Olha, eu estou trabalhando com a psicologia pré-perinatal há 6 anos, com a constelação há um bom tempo, e eu continuo aprendendo com essas abordagens, né? Uhum. Eu gosto de aprender sobre ser humano, sobre essência, sobre alma, sobre coisas mais profundas. Por isso eu não me atenho tanto a técnicas, mas a complexidade e a grandeza e a beleza que é a alma humana, nessa jornada de evolução. Né? Então tem gente que acredita em muitas vidas, eu sou uma dessas, né? Tem gente que não acredita, tá tudo bem, mas estar aqui se trata de evoluir, né? O autoconhecimento nada mais é do que a gente evoluir, fazer um mundo melhor, nada mais é do que eu ser uma pessoa melhor no mundo e eu impacto o meu redor com isso. Sem dúvida. Né? Então essa é a minha busca e eu procuro me aprofundar assim tecnicamente, estudando, porque que nem você disse, sobre a psicologia pré-perinatal, hoje a gente tem evidências científicas, né? Então, alguém pode dizer que é loucura, ok, mas será que você tem um tempinho para estudar? Isso tem evidências, está ali. Lá atrás não tinha. Então, os desbravadores desse território, eles merecem, assim, o meu respeito, porque é algo incrível que eles trouxeram e fizeram, só que hoje a gente tem as evidências científicas do porquê e como isso acontece. E só não acredita quem não quer, né? Hoje é só quem não quer. Como o pai Google aí é só quem não quer. É verdade. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os nossos internautas, o que você diria, Manuel? Olhando para eles ali, ó. Olha, eu vou contar a minha experiência para você, é muito breve. Uma vez me disseram assim, quando eu conheci a psicologia pré-perinatal, tome o seu tempo para descobrir como a nossa vida é uma repetição do que aconteceu dentro do útero. Não acreditem em mim, descubram por si mesmos. Foi o que me foi dito, me deram o benefício da dúvida, eu me permiti explorar esse território e eu constatei isso. Né? Então é o meu convite a você, você quer realmente ter autoconhecimento? Psicologia pré-perinatal, explorar o território intrauterino é sinônimo disso. Esse é o meu recado para eles. Garoto, adorei, estou na lista de espera, vou fazer, e você que está nos ouvindo aqui, eu imagino que você está meio curiosinho também para poder fazer essa experiência da psicologia pré e perinatal. Muito obrigada pela sua presença. Se tiver uma novidade, é só ligar que você tem pauta sempre aberta no Sintonia. Obrigado. A TV está sempre aberta para você. E decidi fazer a vivência pré e perinatal. A Karina que chegou na vivência pré e perinatal não foi a mesma Karina que saiu. Os 3 dias que você fica recolhido, naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso.
É só estando lá mesmo para entender. E você chega repleto de expectativas, cheio de coisas na cabeça, e elas aos poucos vão se dissolvendo, e as suas expectativas, elas não são só supridas, é algo que é muito além. Você passa por vários processos na vivência pré-perinatal, várias questões são abordadas, várias emoções vêm à tona, e o Manuel e a equipe dele estão sempre te auxiliando, ajudar nesse processo, sem vitimismo, sem julgamentos, sem preconceitos. É uma experiência única poder participar do seu nascimento, reviver esse momento tão especial da sua existência. É um presente que a vivência pré-perinatal te propicia. Hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz. Me trato com muito mais afeto, com muito mais carinho, com muito mais generosidade. Como se deve tratar uma criança mesmo. Eu pude me dar o amor e o carinho que eu nunca fui capaz de me dar. Esse amor que as pessoas sempre falam, esse auto-amor que as pessoas sempre se referem, mas que é tão difícil de sentir por si mesmo, em essência. Isso eu consegui graças à vivência pré-perinatal. Consegui olhar para mim e gostar do que eu estava vendo no reflexo do espelho. Consegui viver minha vida em plenitude, viver aquilo que eu fui designada para ser, feliz, de bem com a vida e contente com aquilo que eu me tornei.